Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Eu, Glauber Rodrigues e meu querido Reginaldo Schoenberg, estamos aqui para mais um episódio do nosso Startup Podcast. Episódio esse que dá aquele gostinho de despedida de mais uma temporada, né? Quando a gente começou isso aqui, a gente pensou, vamos falando, vamos fazendo. E foi uma temporada, veio a segunda, já vem aí a terceira, a quarta, a quinta e muita coisa ainda para vir aqui no Startup. Então, a gente hoje vai trazer aqui um super podcast para vocês, encerrando uma temporada que foi totalmente destinada ao assunto de vendas, né? Se você ainda não assistiu, vou aproveitar o momento e pedir para que você se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário, compartilha, deixe seu like. Essa é uma forma de você nos ajudar a continuar trazendo esse conteúdo para cá, né? E hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, né, Reginaldo? Diga aí, qual o nome desse tema hoje, para o pessoal que está esperando? Nós vamos falar sobre pós-vendas. Glauber, pós. A gente, como passa o tempo rápido, né? A gente já passou o ciclo todo, né? Nós já passamos pré-vendas, passamos vendas e agora estamos no pós-vendas. Já está dando saudade dessa área de vendas. Já está dando saudade, né? A parte de vendas é uma parte bem cativante, né? E uma parte... o tema da nossa temporada, né, Reginaldo? É a energia que gera resultado. Né? Então, literalmente isso. A venda é a engrenagem maior, né? Onde faz tudo acontecer. E hoje, não diferente, né, Reginaldo? A gente vai falar, como eu falei do último podcast, que está incrível, né? A Reginaldo deu uma aula lá sobre vendas. Você já volta lá para assistir. É a cereja do bolo. Hoje, a gente vai estar colocando a cereja nesse bolo que a gente trouxe aqui, aprendeu a construir nessa segunda temporada, né? E pós-venda, Reginaldo, eu gosto muito de dizer, quando eu vou trabalhar pós-vendas com os clientes, que é literalmente cuidar daquilo que a gente conquistou. Literalmente isso. Só que, durante essa trajetória, a gente sabe que existem alguns pontos que nós devemos observar, né? Pontos esses que fazem totalmente a diferença e fazem a pós-venda acontecer e, como eu gosto também de falar, uma outra venda a ser concretizada. Né? O que é que você pensa sobre tudo isso, Reginaldo? Eu estou mais tempo nesse mercado, né, que você. Então, eu estou vivendo, né, esse pós-venda lá atrás, quando a gente ia na mercearia do seu João, lá perto de casa, né? E, cara, ele sabia tudo da gente. Ele sabia quem era meu pai, quem era minha mãe, quem eram os filhos, quantos filhos tinha o casal, que hábitos que nós tínhamos para nos alimentar e tudo. Tudo isso ele já fazia de alguma forma. Às vezes você, pelo horário, chegava lá, ele já sabia o que você ia comprar. Ele já sabia a qualidade das coisas que você queria comprar, marca. Então, ele planejava o estoque dele em cima disso, porque era uma merceariazinha pequena, né, de bairro. Mas olha a lição, né? Olha a lição. E isso já está na nossa vida desde sempre, o pós-vendas, de alguma forma, né? Ou a gente, com os nossos negócios, atendendo nossos clientes, ou a gente sendo atendido por alguém. Né? E é interessante isso, como a gente, às vezes, muda esse comportamento, né, Glauber? Quando a gente atende os nossos clientes, a gente esquece de algumas coisas. E quando a gente é atendido, a gente quer que aquilo tudo aconteça. Justamente. Então, é até uma frase, né, que a gente, quando fala sobre vendas, eu gosto de falar também, que é: atenda do jeito que você gostaria de ser atendido. Né? A gente não deve esquecer isso, que é como o Reginaldo colocou, e muito legal essa observação do Reginaldo. A gente, quando está doando, né, tá lá, vai fazendo, mas quando é a hora da gente cobrar, a gente quer todos os pontos nos is, né? Exatamente. Então, isso já vem lá de trás. E quem ensinou o seu João da mercearia? Não tinha ninguém ensinando a cuidar do cliente. Por que ele cuidava? Porque era isso que trazia o diferencial para o negócio dele. É assim que ele mantinha a minha família comprando lá, é assim que as coisas realmente aconteciam, e ele tinha uma clientela que ele já sabia o que ia comprar naquela semana, na outra semana, ele acompanhava. A fidelização, né, Reginaldo, que acontecia, né? Isso, e ele aprendia também. Poxa, meu pai disse, mas eu gostaria desse tipo de arroz, que eu gosto desse arroz. Putz, ele ia atrás para buscar para ter lá, para atender meu pai, entendeu? Então, são coisas que já deveriam ser normais nossas, né? Já deveriam ser atitudes normais nossas atender o cliente dessa forma. Mas não é. Ainda tem muita coisa no mercado. E por isso que, na verdade, isso foi evoluindo na história, né? A gente teve
Por exemplo, depois quando eu comecei a trabalhar, a gente chamou isso de gestão de cliente, né? Cheio de relatórios, cheio de coisas. E, na verdade, de novo, né? Onde está o poder dessa sabedoria de quem é o cliente? Muitas vezes só na mão do vendedor. A empresa não retém essa informação. Está lá porque o vendedor que vai, o vendedor que... E nada entra para dentro da empresa. Esse vendedor sai, acabou o relacionamento com a empresa. E essa observação que você fez aí, Reginaldo, é tão interessante, né? Que onde a empresa deve ter esse relacionamento com seus vendedores, né? A fim de você ter essas informações registradas, né? Porque imagina só, hoje um vendedor que tem uma carteira de cliente aí magnífica, com clientes de alto padrão, no sentido financeiro e tal, o cara vai, muda de empresa, acaba levando toda a carteira dele, né? Acaba levando toda aquela história que ele construiu, mas que teve a participação e contribuição da empresa, mas por um descuido ou falta administrativa, a empresa se perdeu, né? E hoje, a gente, né, há um tempo atrás, talvez 20 anos atrás, a gente começou a falar de CRM, era uma sigla bonitinha, né? Customer Relationship Management. Lindo isso, né? Nada mais era do que a gestão de clientes igual a sempre, só que talvez teve mais foco, né? Tinha um foco no consumidor, tinha a parte de atendimento a cliente, o saque, pesquisas, aí começaram a fazer trabalhos de vendas em cima dele através de campanhas e coisa e tal. Mas nada que o relacionamento já não venha trazendo. Então, o vendedor continua sendo o nosso ponto-chave e tal. Peça fundamental. E, na verdade, talvez o CRM, na época, ele só fez uma coisa, as pessoas trabalharem mais em cima do consumidor final e trabalhar também no relacionamento com empresas. Então, se aprendeu que, na verdade, a gente tinha um ecossistema da nossa empresa e que a gente precisava se relacionar com todo mundo, né? Com clientes, com parceiros, com consumidores, com toda a nossa cadeia de negócios. E aí, agora, nós estamos vivendo um momento onde o cliente é o centro do mundo, né? E aí está se criando um monte de coisa em cima disso, como se a gente não soubesse como fazer. Mas, de novo, né, Glauber? Eu acho que isso se repetiu em todo o nosso podcast desde as primeiras temporadas. A gente vem falando muitas coisas do óbvio que ninguém faz. E como diz o grande pensador, né? O óbvio precisa ser dito, né? A gente tem aquela concepção de que isso está muito na vista, isso é óbvio e tal. E eu vou tomar aqui um espaço e vou falar, eu trabalho com liderança humanizada, né? E hoje é um conceito que está muito em alta, está sendo um diferencial de grandes líderes, hoje é o cara ser um líder humano. Aí esses dias eu conversando com um gestor, falando com ele e tal, eu disse, cara, liderança humanizada é nada mais, nada menos do que literalmente a gente agir como ser humano. Literalmente como isso. Demonstrar empatia, o respeito, a atenção, é só isso. E hoje o pessoal está fazendo isso de um mistério. Envolvendo técnicas de não sei o... Cara, seja humano. Seja óbvio, né? O óbvio precisa ser trabalhado, né, Geraldo? Na verdade, a gente vive no mercado, e até contei um pouquinho dessa história, porque a gente vive colocando roupa nova em cima de um corpo velho, né? Cara, essa gestão de cliente, já lá no seu João, na mercearia dele, ele já fazia isso há quase 50 anos atrás, sabe? E hoje a gente faz uma fábula em cima de tudo isso, como se a gente tivesse que aprender a lidar com as pessoas. Isso que você falou é um negócio muito bacana, porque a gente esquece que a gente gosta de ser atendido como a gente, né? Como a gente quer. E não atende os outros iguais. Por que a gente cria essa diferença? Então, se colocar no lugar das pessoas, fazer aquilo que você gostaria que fizessem para você, são duas regras óbvias. Que se feito isso, você está fazendo todo o relacionamento do cliente e todo o pós-vendas. Duas regras muito simples. O pessoal, Reginaldo, hoje o podcast está com aquele joguinho de conclusão, né, pessoal? Porque literalmente o pós-venda é o fechamento, né, desse ciclo de vendas, né? Fechamento, assim, entre aspas, dentro desses preceitos que nós trouxemos aqui. E hoje é literalmente uma conversa para a gente debater, revisar e comparar o que foi mostrado aqui nos episódios anteriores. Mas esse ponto aí que o Reginaldo falou, dessa questão do cuidar, né, da gente estar vestindo roupa nova
em corpos antigos, vamos dizer assim, modelos já antigos. É o que está acontecendo, né? Então, o pessoal hoje, por pensar que, mas isso aqui é muito básico, o seu João fazia isso lá na década de 50, de 60. Cara, ele fazia, dava resultado, e hoje o que a gente tem foi baseado no que ele fazia, né? Hoje o que a gente tem foi baseado no que o seu João fazia, no que o seu José fazia, enfim. Então, o pós-venda, ele não tem esse segredo, ele não tem esse mistério. É literalmente cuidar daquilo que você conquistou, né? Daquilo que você lutou, você gastou. Porque tudo, o pessoal também tem que ter uma noção, né, Reginaldo, que hoje, trazendo mais para essa era corporativa, né, falando de dados, de informações, que um cliente, ele mesmo estando lá em stand-by, né, só na espera de fazer um novo fechamento de vendas, e esse aquecimento, né, já tem um custo para adquirir o cliente. Né? O Reginaldo falou aqui no CAC, nos episódios anteriores, tem um custo para você adquirir qualquer tipo de cliente. Né? Mas para manter o cliente em stand-by também, na espera de uma próxima venda ser fidelizada, o aquecimento, que a gente pode chamar assim, também tem um custo, né, Reginaldo? Tem o teu custo, porque até na verdade hoje a gente tem. O que diferencia talvez o passado do presente, né, Glauber? Antes a gente falava mais com as pessoas. E agora nós temos N canais. Então a gente fala pelo WhatsApp, fala pelo Telegram, fala por e-mail, comunica através do site, comunica através de vídeos. Sabe? A gente tem muita comunicação. E talvez isso que diferencia o passado do presente. Só que cada coisa dessas eu tenho que preparar e fazer com que chegue na mão do meu cliente. Isso tudo custa. Isso que você falou sem sombra de dúvida, a gente vai somando um pingadinho. É 1 centavo, é 2 centavos. Mas se você faz isso 20 vezes, já são 20 centavos. Se você tem 10 clientes, é 2. Se você tem 1.000 clientes... Quanto te custa isso de verdade, né? Então, você também tem que trabalhar essa comunicação sempre de uma forma assertiva e talvez unificada, porque talvez a mesma oferta para o Glauber e para mim tenham diferenças. Por quê? Porque o Glauber é um cara de esporte, né? Pratica o jiu-jitsu, eu não faço nada disso, mas eu gosto de caminhada. Então, sabe, as pessoas têm diferenças. E isso nós estamos falando aqui, eu e o Glauber, que estão distantes, não somos na mesma empresa, mas quando a gente fala da mesma empresa, a gente tem 3 pessoas lá que a gente alimenta de informações, são 3 pessoas diferentes. Um talvez seja da área de compras, outro talvez seja da diretoria. Então, são assuntos diferentes. Então, tudo isso não é largar também uma comunicação unificada e sai daqui. Generalizada, né? Não, você tem que fazer alguma coisa que atinja o coração e a alma do outro cara, para ele continuar tendo sinergia com você, né? Então, essa parte do pós-vendas te ajuda a manter a proximidade com o cliente, tá perto dele. Cria um relacionamento, né? Isso, um relacionamento essencial. Eu acho que assim, você começa, o teu objetivo é se aproximar de alguém, mas o teu final é ter um relacionamento com ele, ele saber assim, eu sei quem é o Glauber sabe quem é o Reginaldo, a gente discute às vezes coisas da empresa, mas também a gente já está tão com um relacionamento bom que a gente discute coisas pessoais. Verdade. Né? E quando chega nesse ponto é que efetivamente criou um relacionamento. Onde começou a ter sinergia e confiança. A gente vem falando isso há muito tempo, né, Glauber? Porque sinergia e confiança é o que move o mundo dos negócios. Não adianta a gente ter um networking de rede que o cara só é teu amigo na rede e vocês nunca nem falaram na rede, imagina. Você nunca comentou um post dele, ele nunca comentou um teu. Vocês têm o quê? Vocês têm uma proximidade. Qual é a proximidade? Está na mesma rede. Mas não tem um relacionamento. É verdade. Então, o teu objetivo é sair da proximidade com o teu prospect e com o teu cliente, né? E quando é teu cliente, aí você tem que ter mais relacionamento ainda, porque ele tem um filho teu dentro da casa dele. Né? Então, poxa, é bom que ele esteja quieto, que esse cliente esteja quieto? Eu acho sempre perigoso o cliente quieto. Porque a gente não sabe se ele está fazendo um bom uso ou um mau uso, se ele está contente ou se ele está descontente com o nosso produto. Eu, particularmente, nunca gostei de cliente quieto. Quando eu via um cliente muito quieto, eu ia lá, eu cutucava ele. Oi, cara, como é que vai?
tudo bem? Como é que está sendo o uso aí? Está tranquilo? Putz, Reginaldo, eu ia te ligar, eu tenho um problema que assim... E às vezes é um problema de ele não ter tempo de fazer as coisas, não é nenhum problema teu. Mas se você não estiver junto com ele nessa batalha de fazer uso das coisas, ele vai deixar de usar. E isso que você falou do relacionamento, isso pro relacionamento, Reginaldo, é algo assim que, quando a gente fala em relacionamento, né, a gente não fala no sentido de você ter que, pô, eu tenho que estar trocando figurinha com o cara, não sei o quê. Não é isso. Mas é uma conexão que tem um respeito entre si, tem uma disposição, né, de ambas as partes. Por exemplo, como o Reginaldo falou aí, eu achei muito legal esse ponto que ele disse, que quando o cliente está quieto demais, eu tenho que ir lá dar uma sacudida nele, né? Porque é literalmente isso, a gente precisa estar sempre aquecendo. Às vezes você vende um produto ou um serviço que ele não tem uma rotatividade mensal, né? Você só vai fazer um contato de venda, vamos dizer assim, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Mas esse cliente que comprou a você, que vai daqui a 2 anos renovar, ele precisa estar mês a mês sendo aquecido com informação, sabendo como é que o produto está funcionando, como é que o serviço está saindo, né? Então, isso sim é um relacionamento, a comunicação, né? A comunicação. Então, hoje, apesar da gente viver nessa era toda de tecnologia, de informação, Reginaldo, ainda existe muitas empresas que estão perdidas em não trabalhar isso dessa forma, né? Você que é da área aí que vive muito essas experiências, concorda com isso aí, com esse argumento? Eu concordo plenamente, Glauber. As pessoas realmente não fazem uso da carteira que elas têm de pessoas que fazem parte do rol dos negócios dela. Então, eu trabalhei muitos anos, eu tinha um sistema de gestão de clientes, eu trabalhei 13 anos com sistema de gestão de clientes, e a gente usava muito isso, ensinava o cliente, na verdade, a divulgar os avanços que ele tinha do produto dele. Poxa, sabe, eu quero fazer tal coisa para o ano que vem, o que você acha? O que era isso? Eu não estava, na verdade, pedindo grande opinião para o meu cliente, mas eu estava fazendo com que ele parecesse importante e ele fosse parte da solução quando eu lançasse no ano que vem aquele produto. O cara ia dizer assim, pá, eu vim aqui, dei umas ideias, fiz alguns... Sabe? São coisas que você cria uma comunidade de clientes e não tem mais só clientes. Isso é uma outra coisa. Teus clientes são uma comunidade, são a tua comunidade que usa o teu produto. Então, o melhor lugar para você validar ideias novas, e aí a gente volta, às vezes, lá no MVP, que a gente falou lá no primeiro episódio, né, Glauber? Por quê? Porque o teu produto também evolui. E você, de novo, você vai lançar um negócio novo, consulte a tua base de clientes. Quem mais vai saber do teu produto do que os teus clientes? Eles podem servir para validar ideias que você está tendo para o ano que vem, para daqui a 2 anos, e além disso, você vai fazer eles se sentirem parte da solução. Quando isso for lançado, eles vão ser já defensores disso, de que isso é uma coisa que precisa acontecer. E outra coisa é aproveitar essas conversas e ter percepções do teu produto, porque você, de novo, não é o dono da razão com o teu produto. Quem é o dono da razão é o teu cliente. Então, ele vai saber usar talvez melhor que você, porque ele usa todos os dias para um objetivo específico. E às vezes você está só fazendo aquele produto. E você não tem uso no teu dia a dia. Então, quem sabe mais o que precisa e o que não precisa? O teu cliente. Vai lá, busca esse conhecimento. Entenda o que ele está fazendo. Entenda o que ele precisa. Melhore as coisas. Sabe? E isso vale para o produto atual, vale para coisas, ideias, vale para tudo. Esse é o relacionamento que você precisa ter no pós-vendas. Trazer o cliente para perto de você na base do relacionamento. E isso que você colocou aí, Reginaldo, eu achei incrível, né? Que a gente falou no episódio passado, né? Que é justamente essa questão da gente precisar ter dados e informações para a gente poder melhorar, né, o produto, o serviço, como você colocou aí. Que realmente, ó, não existe nada no mundo que não possa ser melhorado. Né? Não existe. E esse tipo de relacionamento criado com o cliente, cara, você poderia estar pagando caro
para fazer uma empresa, fazer uma avaliação externa, pesquisa, coleta de dados, e às vezes você tem a melhor de todas as informações, que é o seu cliente próximo de você, né? Você acompanhar o desenvolvimento dele diante daquela aquisição do seu produto, diante daquela aquisição do seu serviço, né? Então, vocês que estão começando agora, essas empresas, têm sempre essa consciência. E eu faço até uma reflexão para você que está assistindo o nosso Startup Pay, que já tem uma empresa estabilizada, que já tem uma empresa consolidada, procura ver direitinho, está funcionando dessa forma? Não que do jeito que você esteja fazendo esteja errado, mas está funcionando dessa forma? Faz sentido para você? Aproveita e já deixa aqui nos comentários, né, Reginaldo? Para a gente ver qual é a forma que você está trabalhando, se isso aí pode trazer alguma experiência para a gente que está aqui no Startup Pay. E isso precisa grandes tecnologias, Glauber? Não. Eu fazia muito isso. Funciona. Eu ia fazendo isso muito tomando café com os meus clientes. Eu ia para uma cidade, às vezes, realmente para uma reunião com um cliente e visitava 10. Porque eu já estava ali. Então eu dizia assim, cara, vou tomar um café. E ia tomar um café mesmo. E pegava e colhia essas percepções, largava aquilo que eu queria e me vinham as respostas. Só que junto com isso tudo, que são as coisas boas, né, de você poder trazer feedbacks do teu produto, você poder trazer feedback das tuas ideias, você também começa a identificar um outro público. Quais são os clientes que você tem que demitir? Porque isso também é uma realidade que o pós-venda tem que olhar. Cara, às vezes... que legal. Eu vou até cortar você aí, né? Demitir um cliente. Né? Quem imaginaria que o cara teria que fazer isso? E isso, olha, vou deixar a Reginaldo falar aí para vocês entenderem a noção, mas olha só esse ponto importante, né? Demitir cliente. Cara, eu vou demitir um cliente por quê, Reginaldo? É interessante isso, né? Mas às vezes você encontra clientes que compraram o teu produto e não estão usando, e eles vão ser detratores no mercado, porque eles vão dizer que, putz, aquele produto lá do Reginaldo não me dá resultado nenhum, mas ele não usa, ele não está fazendo a parte dele. Eu não quero ter uma propaganda ruim. Então, claro, eu vou lá tentar. Cara, você não está usando isso, você não poderia estar fazendo isso aqui uma vez, 2 vezes, 3 vezes. Na 4ª vez, eu tenho que começar a pensar se vale a pena todo o esforço de tentar recuperar esse cliente. Porque às vezes também ele não quer, ou ele não tem tempo. Eu vou fazer como você gosta de dizer, né? Botar uma pimenta aí. Isso acontece muitas vezes, né? Essa questão da gente, claro que não sempre, mas muitas vezes acontece isso, porque você tentou vender o seu produto, o seu serviço para qualquer cliente. Qualquer cliente que eu diga assim, sem ser aquele cliente que você sabe que realmente precisa do seu produto, que seu produto vai ser viável para ele. Né? E aí vem essa dor de cabeça. O cara começa a não utilizar o produto ou serviço da forma correta e começa a jogar por água abaixo aquilo que você está construindo. E aí que entra esse ponto que o Reginaldo está falando, né? A gente tenta modificar, tenta corrigir, tenta acompanhar, mas quando você vê que realmente aquilo não vai funcionar, a gente faz o quê? A gente tenta demitir o cliente, né, Reginaldo? É ruim dizer isso, né? Mas se faz necessário, né? Por quê? Porque é a tua imagem. Ele não vai estar usando. Se alguém for lá na empresa dele, ele vai dizer, eu uso aqui, mas não me traz muito resultado. E é isso que nós queremos do nosso produto também? Não, a gente quer boas referências. A gente tem que fazer a nossa parte, mas o cliente também tem que fazer a dele. Só aí que a gente vai estar conciliando as coisas, né? E assim, Glauber, eu sempre vejo, as pessoas me perguntam assim, mas como é que a gente faz tudo isso, Reginaldo? E eu acho que tem 3 meios, né? A gente comunicar, sempre está se comunicando com o cliente de alguma forma. Claramente e objetivamente, né? Claramente e objetivamente, isso é muito importante, porque a gente dá uns nó, dá umas voltas enormes e não diz nada com nada. Então, não adianta comunicar toda semana, faz uma boa comunicação por mês. Exato. E depois eu vou contar uma vez por que eu fazia um jornalzinho todo mês por e-mail. Mas deixa eu acabar essa aqui. A segunda parte é você ter a proatividade. Realmente você comunicou e você viu que não aconteceu alguma coisa, vai atrás, tenta descobrir o que está acontecendo. Proatividade. A gente tem que ter proatividade. E a gente tem que estar olhando os dados nossos. Isso que o Glauber antes falou, hoje a gente tem uma infinidade dos dados.
Aonde o seu João, lá da mercearia, que eu comecei a falar, tinha os dados? Numa cadernetinha, onde ele anotava os comportamentos, anotava as coisas. Ele tinha lá. Aquilo servia para ele. E a gente olhava aquelas cadernetinhas e não entendia nada, mas com certeza cada rabisco daquele significava alguma coisa para o cara. Como a gente hoje tem as nossas anotações e tem alguns rabiscos que só servem para a gente, né? Verdade. E hoje nós temos, via sistema, um monte de informações. Só que aí, eu vou contar uma história minha. Eu tinha o sistema de gestão de cliente e no final das contas, todo mês saía um relatório dando um posicionamento de tudo que aconteceu no mês. A maioria dos clientes não sabia interpretar aquilo. Entender o que estava ali e que ações tinha que tomar. Daí eu tomei a decisão de lançar um serviço meu, que era ler junto com o cliente o relatório e começar a dar opções para ele, dizer assim, olha, se acontece isso aqui, você tem essa e essa opção. Por quê? Usa uma linguagem comum, né, Reginaldo? Exatamente. E eu acabei vendendo mais um serviço, porque eu vendi esse serviço de 2 horas por mês de análise do relatório, e o meu cliente usufruía melhor da informação porque ele sabia. Olha que legal. Então, a gente criou várias mudanças dentro das empresas só por isso. Então, isso também é uma compreensão que a gente tem que ter, se realmente está sendo usado ou não. E a gente via que não estava sendo usado. Então, para que a gente tivesse valor para ele, a gente teve que criar mais um negócio. Né? Então, essa é a parte das histórias da gente. Né? E que resultados você colhe em cima de tudo isso, né, Glauber? Você acaba... Eu gosto muito de falar, Reginaldo, antes de você concluir essa parte, eu gosto muito de falar que o pós-venda é sempre o fechamento da próxima venda. Né? Eu gosto muito de bater nesse ponto, que o pós-venda é o fechamento da próxima venda. Porque se você faz um pós-venda bem feito, né, tem um trabalho bem feito, diante disso que a gente comentou por aqui, esse cuidado, essa atenção, esse relacionamento, essas informações, você pode ter certeza que seu cliente ele vai fidelizar você com a próxima venda. Né? Ele vai ser fiel à sua marca, ao seu serviço, ao seu produto. Né? Claro que isso, diante de você estar sempre aprimorando o que você já faz. Eu sempre gosto de dizer, a gente tenta melhorar sempre aquilo que a gente já faz de bom. Né? Então, eu atribuo muito isso, que o pós-venda é um fechamento da nossa próxima venda. Mas é isso mesmo. É uma continuidade. Né? Você quer uma continuidade? Qual é a continuidade do nosso negócio? É vender de novo para esse cliente. Exatamente. Seja um aumento do uso do produto que ele já comprou ou fazer com que ele compre outros produtos teus. Outros produtos, outros serviços, alguma coisa, né? Esse é o objetivo, na verdade, faz parte do jogo que a gente estava conversando sobre vendas, né? Onde todo mundo ganha. Eu quero te oferecer um melhor serviço ou te oferecer melhores opções para que você também tenha rentabilidade sobre isso. E aí nós vamos ganhar o jogo os dois. Vai ser um jogo de ganha-ganha. E falando sobre essa parte aí, Rinaldo, trazendo um pouquinho para essa parte mais de análise, e literalmente, né, através de pesquisa, de dados, é comprovado que é muito mais viável financeiramente você manter um cliente do que você conquistar um novo. Né? Com certeza. É muito mais barato você manter o seu cliente do que você conquistar um cliente novo, né? E aí sim é onde entra aquela convicção que a gente falou, né? De você não querer vender para todo mundo e não tentar manter esse relacionamento, né? Criar esse pós-venda, né? Então tem que ter muito isso dentro da sua empresa, dentro da sua forma de gerir, né? Os resultados com o seu cliente. Sim. E assim, eu vejo como resultados disso tudo, né? De todo o pós-vendas, né? Com certeza isso que você falou, vendas, aumentar as vendas daquilo que você já tinha vendido ou fazer vendas cruzadas. Eu acho que isso é legal. E se você conseguir um terceiro estágio, que às vezes é ser para o teu cliente o indicador das coisas, onde ele, cada vez que ele tem uma necessidade, ele venha te buscar, porque ele confia tanto em você que ele sabe que se você não conseguir oferecer para ele, você vai trazer alguém ou vai indicar alguém que possa resolver o problema dele. Esse é um terceiro estágio que aí você já chegou num nível de confiança muito grande para o teu cliente, onde você passa a ser uma referência de solução dentro da casa dele. Cara, isso é tão engraçado, Reginaldo. Hoje eu vou trazer uma história, né? Eu trabalho com contabilidade também
E o relacionamento que a gente cria com alguns clientes, né, é tão interessante que já chegou cliente para mim e falou assim: Glauber, me indica aí uma pessoa para eu comprar um carro novo aí, eu estou querendo trocar meu carro. Cara, escritório de contabilidade. Contabilidade. O que é que tem a ver com carro e indicação? Mas é isso que o Reginaldo falou. Olha a confiança que ele tem, né? Ele teve na minha pessoa de fazer uma indicação para um carro para ele, né? Então a gente pensa, mas esse cara pergunta a todo mundo, não. O cara não pergunta a todo mundo, não. O cara pergunta aqueles que ele confia, aqueles que ele literalmente sabe que podem resolver o problema dele, mesmo não sendo daquela área que ele está trabalhando, né, Edinaldo? Exatamente. Ele sabe que se você não tiver alguém para indicar, você vai dizer não, não tenho. Mas se você tiver, é uma pessoa que você usaria. É uma empresa que você usaria, né? Então, verdade, isso ele sente... isso é um sentimento de pertencimento, né, na verdade. Você está pertencendo à organização dele de alguma maneira, de tanto que ele confia. E assim, mas tem um outro ponto que eu acho muito legal, e hoje a gente está na moda essa palavra, chamada cocriação. Criar coisas em conjunto, né? Isso está tão na moda, todo mundo fala em cocriação, nos laboratórios, nos labs, todo mundo fala isso, cocriação. E a gente esquece que o nosso cliente é o maior ambiente de cocriação de produtos, de melhorias, de evoluções. E, para mim, esse é um grande diferencial do pós-venda. É o nosso laboratório de cocriação de evoluções do produto ou exatamente oportunidades novas. Verdade. Então, isso a gente tem que aproveitar. E a gente fala isso como se fosse uma coisa muito distante, né? Eu cada vez escuto os labs, de alguma forma, qualquer um deles falando de cocriação como se fosse uma ave rara, né? E, na verdade, não é. Está no dia a dia de todo empresário que tem clientes. Ele tem laboratórios de cocriação. Eu tinha alguns clientes que eu chamava de clientes amigos, que eram meus clientes... E os mais íntimos eu chamava meus clientes rato branco, né? Que eram os ratos de laboratório, né? E por quê? Porque era realmente meu ambiente que eu podia co-criar com eles, sentar com eles e discutir uma coisa que ia ser minha, mas eles opinando conforme a necessidade deles. Então, isso é um negócio super, hiper vantajoso que nos traz. Depois, a gente não vive no mercado sem referência e indicação. Clientes bem atendidos são a nossa referência e são nossos indicadores. Eles falam o nosso nome em lugares que nós não estamos. A melhor propaganda que existe, né? Exatamente. Então, para mim, esses 3 pontos, né, de aumentar as vendas, né, vendas cruzadas, a cocriação e a parte de indicação e referência, são, para mim, a essência do pós-vendas. Se a gente fizer tudo certo, se o cliente se sentir em casa com a gente, essas 3 coisas vão acontecer naturalmente. Verdade. A gente não vai precisar pedir, a gente não vai precisar fazer nada. As coisas simplesmente vão acontecer. E é isso que a gente precisa fazer para o nosso giro de negócios. O que o pós-vendas está me dando nesse instante? Está me dando a oportunidade de vender mais dentro do mesmo cliente. Quando existe indicação e referências, ele está me dando a oportunidade de crescer mais no mercado. Sabe aqueles leads que eu penei lá atrás no pré-vendas para buscar? Talvez agora venham de uma forma muito mais fácil. E sabe aquele produto, lá no primeiro episódio, que a gente pensou assim, poxa, qual é o produto, o que eu vou fazer, como eu vou validar? Ele está saindo do pós-venda, com as oportunidades que aparecem dentro dos clientes. Então, isso passa a ser um ciclo de negócios. E se a gente alimentar esse ciclo de negócio, essas são as 3 maneiras mais baratas de crescer. Verdade. Se a gente tiver esta consciência, nossos negócios vão adiante. E aí, Glauber, eu acho que finalizando, a gente pode falar para que serve também tudo isso, né? A gente até ia falar sobre indicadores de investidores, uma sopa de letrinhas, né, Glauber? Mas a gente decidiu resumir isso, né? Em a gente entender, na verdade, qual é o nosso custo sempre do cliente, né? A gente tem um custo de aquisição, que a gente já falou, então, quando a gente fechou a venda, a gente teve um custo de aquisição.
Quem a gente não conseguiu fechar, a gente continua alimentando e nós continuamos tendo um custo de alimentar ele de alguma forma, né? E quem a gente vendeu passou a ter um negócio que abate do custo, né? Porque agora ele está nos pagando. Vocês já perceberam dentro da casa de vocês quanto é o valor de cada cliente? Poxa, você gastou 1.000 lá para conquistar esse cliente. R$ 1.000 no teu processo inteiro de venda. Você gastou R$ 1.000. E o cliente pagou 7 meses de R$ 100. Gastou 700 agora e foi embora. O que aconteceu? Você perdeu R$ 300 em um cliente. Você gastou 1.000 e ele só pagou 700. E você não teve nenhum lucro. Isso é bom para você? Não. O pós-vendas te ajuda a manter ele. Ele não vai manter mais 7 meses. Eu quero manter ele 25 meses. Eu quero manter ele 30 meses. Eu quero manter ele eternamente. Quanto mais ele for mantendo, mais eu já bati aquele valor de aquisição, mais eu estou aumentando o meu resultado por cliente. Então, quando eu trabalhava com gestão de cliente, eu tinha muito esses custos na mão para exatamente saber quanto me custava cada cliente e qual é o esforço. Até por quê? Porque às vezes um cliente que está comigo 3 anos, cara, ele já é um cliente que me deu um super lucro. Por mais que eu alimente ele o ano inteiro de informação, por mais que eu faça um monte de coisa, ele me deu lucro. Por que às vezes eu não posso abrir mão de alguma coisinha ou de fazer um brinde para esses clientes? Por exemplo, eu tinha um troféu de 5 anos, eu tinha um troféu de 10 anos para o meu cliente. Não, você está 5 anos comigo. Tinha um troféu de 1 ano. Ele não ganhava nada com isso, mas ele ganhava o quê? Reconhecimento. Reconhecimento, respeito por ele fazer parte da tua cadeia de negócio, por fazer parte da tua cadeia de crescimento. Então, são coisas simples, né? Você pode gastar, manda um cartão para ele, manda sabe? Algumas coisas que você pode fazer quando você sabe quem são os teus clientes e quanto eles custam para você. Então, o pós-venda te dá tudo isso. O pós-vendas te dá toda essa informação. Você tem tudo isso. Use. E Reginaldo, isso que você falou, eu gosto muito de utilizar. Para mim, é uma das melhores ferramentas de negócios que existe. Né? Para mim, para fechamento, para pós-vendas, para vendas. Né? Para mim, a melhor ferramenta, eu estava conversando com um amigo meu um dia desse, falando, cara, você sabe qual é a melhor ferramenta que existe hoje no mercado de negócios? Ele disse, não, qual é? Eu disse, um café. É verdade. Um café. Cara, às vezes, ó, como o Reginaldo disse aí, chegou o final de ano, se você mora próximo dos seus clientes, se você tem um contato, um convívio mais próximo, chama para tomar um café, chama para ouvir como é que foi o ano dele, né? Chama para ouvir como é que está sendo o resultado com aquele produto, com aquele serviço. Então, são coisas simples, mas que fazem uma grande diferença no nosso dia a dia que trabalhamos com vendas. Volta naquilo que a gente estava falando, né, Glauber? A proximidade que se transforma em relacionamento. Né? Proximidade se transforma em relacionamento, é verdade. Então, Glauber, acho que nós chegamos a concluir pós-vendas. Né? Cara, esse para mim foi um dos melhores bate-papos, assim, né? Onde transcorreu bem legal, a gente conversando, revisando, né? E a gente só tem, assim, agradecer, né? Essa temporada aqui que a gente trouxe para vocês para falar sobre vendas. Ainda tem uns conteúdos bem legais, assim, antes da gente começar com uma outra parte aí do Startup Pay, que vai ser entrevistas, trazer pessoas com suas experiências riquíssimas aqui para vocês. Mas tudo isso aí, coisas para 2024, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a você que chegou até aqui, né? Curtiu todas essas temporadas. Pedir desculpas aí que no decorrer do vídeo, esse funga-funga, eu tive uma crise alérgica essa noite, e aí eu disse, não, vamos gravar assim mesmo. Esse é o dia a dia, né? Esse é o nosso dia a dia aqui, né? Do jeito que acontece. Então, pedindo desculpa a vocês aqui. Então é isso. Hoje a gente chega ao final desse ciclo de vendas, né? Onde trabalhamos o pré-venda, a venda e hoje o pós-venda, a cereja do bolo. Então, se você está assistindo esse episódio isolado, volta que você vai entender bem melhor, você vai ter uma complementação maior de tudo isso que a gente trouxe aqui no Startup Pay, né, Reginaldo? Isso aí, Glauber. Na verdade, a gente tem... Todo o podcast foi criado com uma sequência, né? Então, muitas coisas que a gente fala agora aqui no pós-vendas, a gente falou no vendas, a gente foi lá na construção da base, a gente já começou a falar disso. É verdade. Porque nada acontece no fim, tudo acontece lá.
quando você começa a se preparar, né? E eu acho que essa parte de vendas foi super interessante, porque a gente não se ateve nas mesmas coisas que todo mundo se atém, que é muito falar de técnicas e não falar da humanização das vendas, né? E a gente está falando muito sobre isso, que vendas é confiança, vendas é sinergia, e as vendas acontecem entre pessoas. A gente vai encerrar essa temporada aqui. Eu estou muito contente com essa temporada e já tinha ficado com a outra, mas essa aqui, quando a gente fala da energia, parece que até a gente pega a energia da temporada, né? E a gente vai partir agora para uma terceira temporada, né, Glauber? Soltamos o spoiler dos 2 assuntos que nós vamos falar lá, só para... Pode soltar aí o spoiler. Então tá, nós vamos fazer um episódio sobre investidores, sobre investimento, para a gente falar um pouquinho, e aí eu não sei se nós vamos fazer exatamente nesse modelo aqui, ou se nós vamos trazer a sopa de letrinhas numa tela e vamos explicando, então... Uma coisa mais técnica, né? Talvez a gente tenha que mudar um pouquinho, mas nós vamos falar sobre investimento, e talvez não falar muito de indicadores, mas sim falar no comportamento que a gente tem que para buscar alguma coisa, né? O que as pessoas esperam. E um outro episódio que vai ser o último deste ano, né? Que nós vamos falar sobre internacionalização. Que também, no final das contas, tem tudo a ver com a preparação desde o início que a gente vem falando. Então, se você não assistiu os episódios anteriores, assista, volte, reflita, venha cada vez mais preparado. Quando você já chegou em vendas, teve um impacto, porque a gente já não falou mais um monte de coisas que a gente falou anteriormente na primeira temporada e que são importantíssimas para a gente estar preparado. E esse é o nosso objetivo, chegar ao final do ano passando sobre uma jornada de negócio, né, Glauber? E aí, o ano que vem, nós vamos ter muita surpresa. É isso aí, pessoal. Obrigado a todos vocês que estavam aqui no Startupainer, mais uma vez, compartilhando, estão ajudando a gente a crescer esse ecossistema aqui, né? Dentro do YouTube, quando a gente traz essa ferramenta. E lembrar para vocês que a gente também está presente lá nos streams de podcast, como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Você pode ouvir também a gente nessas plataformas de streaming, né? Então, se você gosta só de ouvir, não tem problema. A gente está lá no Spotify também, né, Reginaldo? E vocês devem ter percebido que a gente está, aos poucos, modificando, né? Qualidade de uma coisa, qualidade tecnicamente, assim, parte visual, sonora. Que é isso, pessoal? Aí, literalmente, isso foi um MVP, né, Reginaldo? A gente fez aqui para vocês isso, né? Eu sempre falo assim, né? Meu pai falava isso, ele dizia assim, sabe o que é melhor quando a gente vai ensinar alguém? É fazer na prática. E a gente fez um MVP com uma imagem ruim, com um som e áudio ruim. E a gente foi aprendendo neste meio do caminho. E hoje, esses últimos episódios aqui, 2 pelo menos, a gente já deu um upgrade, melhoramos. E é isso a vida do empreendedorismo e a vida do nosso produto. Ele passa pelo MVP, ele passa por aprimorar e ele vai chegar uma hora onde ele vai ser um produto aderente ao mercado, como todos os podcasts. Verdade. Pessoal, obrigado a vocês aí, né? Fiquem com Deus, acompanhem aí os outros episódios, compartilhe. Se você já assistiu tudo, mais uma vez, reforça isso para aqueles seus amigos que estão nessa jornada, né? Estão nessa jornada do empreendedorismo, esse ecossistema do empreendedorismo aí, de negócios, startups, né? Reginaldo, mais uma vez, obrigado, gratidão, né? Por essa parceria, essa experiência, né? Por essa forma da gente estar levando o nosso conteúdo, nossa informação para as pessoas. Muito obrigado, né? Isso aí é gratificante, né? Olha aí, ó, a distância não diminui o nosso relacionamento, pelo contrário, né? Hoje, cada vez mais próximo, mais juntos, né, Reginaldo? Exatamente. Então, esse é o objetivo, né? É mostrar para todo mundo que a gente consegue vivenciar e criar essa sinergia e confiança com todo mundo. Nós estamos fazendo aqui uma receita de bolo do pós-vendas. A gente está crescendo e cada vez tendo um relacionamento maior e buscando outras alternativas e já começamos a co-criar coisas. Verdade. Isso aí, Glauber. Então, pessoal, gratidão, fiquem com Deus e a gente se vê no próximo episódio.